Boas. Hoje venho falar um pouco sobre aqueles primeiro códigos de barras e depois números que podem ver aqui à minha esquerda, que apareceram nos boletins de voto nas últimas vezes que fomos chamados às urnas no Sporting. Este vídeo é feito a pedido de um sócio que, tendo a legítima dúvida, quis saber se aquele código de barras barra numeração significava algum perigo para o ato eleitoral. Eu vou tentar esclarecer isto em três partes. Qual é a diferença entre um código de barras e um número, que apareceram no fim nos dois atos eleitorais. A segunda parte, Rogério Alves e as justificações que ele deu à SIC e porque é que se calhar se devia demitir por ter basicamente mentido ao universo Sporting naquele momento. E finalmente, qual é que é o perigo de existirem aqueles identificadores nos boletins de voto? Vamos então à primeira parte, que é qual é a diferença entre um código de barras e um número. E então, basicamente é zero. Não existe diferença entre um número e um código de barras. No fundo, um código de barras é uma representação de outro grafismo de um número. Por exemplo, e até vou-vos mostrar, por exemplo, como isso é fácil de fazer. Que é, como vocês agora podem ver aqui, tenho aqui uma coisa tão simples como Word e um número que podia que ser o número de sócio do Sporting. E basta eu mudar para a fonte de código de barras, ok? E automaticamente cá está. Estão a ver? Temos um código de barras daquele número. Se eu voltar a mudar, temos um número. Portanto, não existe aqui diferença nenhuma. O que eu acho que aconteceu de uma eleição, portanto, de uma votação para a outra, é que por alguma razão ou fizeram upgrades nos sistemas operativos e alteraram para uma versão, por exemplo, o mais recente do Windows, que eles tinham que justificar tanto dinheiro que gastaram com questões tecnológicas, e se esqueceram de instalar a fonte do código de barras. E quando os boletins foram impressos com a fonte default que lá estava. E então saíram os números, para grande espanto deles. E pronto, esta é a história, para mim, da diferença entre códigos de barras e números que aconteceu. Foi uma simples azelice, mas foi a prova de que os boletins de voto receberam uma numeração única para cada sócio votante, e isso é uma informação vital para o que vamos falar aqui, que é um número para cada sócio, ok? Não estamos a falar de um número para todos os boletins, é um número para cada sócio. Eu pessoalmente, quando vi esta situação dos códigos de barras e depois os números, alertei órgãos de comunicação social, organismos, tudo o que eu me lembrei. Ninguém quis saber, portanto é o habitual em Portugal, mas a SIC, felizmente, acabou por colocar a questão em direto ao Dr. Rogério Alves. E a resposta que ele deu foi algo como que perguntou aos serviços do Sporting e que eles garantiram que não existe nenhum risco e que o número é apenas para garantir a validade do boletim naquela eleição. Todos conhecemos o Rogério Alves como um especialista sobre crianças desaparecidas, virologia, macaramé e provavelmente ponto cruz. Mas todos provavelmente desconhecíamos a sua vertente na segurança digital. Porque o que o Presidente da Mesa Assembleia Geral do Sporting disse nessa altura não podia estar mais longe da verdade. E isto leva-nos aqui ao terceiro ponto do verdadeiro perigo. O que existe de errado neste processo é proporcionado pelo processo em si. Ou seja, um sócio ao chegar às instalações onde vai votar faz uma espécie de check-in, não é? Nós chegamos lá, somos encaminhados para uma mesa e entregamos o nosso cartão de sócio e o nosso cartão de cidadão. E a mesa, com esses dados, insere-os no computador, como quem diz, sócio chegou a esta hora a este local, e são impressos os boletins de voto do sócio.
Agora, o que é importante reter aqui, porque é aqui que começa o problema, nós sabemos que é um número para cada sócio naquele boletim e que o momento que o sócio chega tem que ficar registado para ele não votar mais do que uma vez. Portanto, nós temos uma correlação direta entre o número do sócio, a hora precisa que ele chegou e aquele número que foi gerado. Ok? O problema está aqui. Ou seja, no fundo o que nós estamos a dizer é que o sigilo do nosso voto está basicamente comprometido. Porque imaginem o seguinte: eu vou ao sistema do Sporting, vou procurar a que horas é que chegou o sócio número X, Y ou Z e sei quais são os números que estão impressos no boletim dele. Sei também qual é o número de votos que ele tem, por consequência, sei a que mesa e a urnas é que ele tem que ir. Ou seja, eu abro aquela urna e eu consigo dizer assim: este boletim é do sócio número tal. E ele votou em mim ou no outro, ou aprovou a minha proposta ou não aprovou. Este é o perigo. Isto é o que nos tem sido dado nos últimos atos eleitorais do Sporting. Ok? E nós agora podemos extrapolar aqui para outras situações, de se ter ao lado uma série de votos impressos previamente preenchidos e que nós sabemos que é despejar a urna para um saco e despejar um saco dos novos para a urna. Pá, é legítimo pensar isso. Porquê? Porque alguém teve a brilhante ideia de achar que marcar um boletim de voto com o número único por sócio era uma grande ideia. Não é? O gênio que se lembrou disso abriu porta para as especulações que queiram. Agora, importante disto é: devemos deixar de votar? Nunca. Nunca devemos deixar de votar. Mas temos também que dizer que não podemos admitir mais estas coisas. Não podemos deixar que estas coisas aconteçam. Tem que ser tão óbvio que a quantidade de votantes nunca poderia permitir aquele resultado que eles não possam fazer estas coisas. Portanto, a próxima Assembleia dia 26 temos que ir, temos que lá estar e temos que votar. É muito importante. Muito obrigado, até à próxima e saudações leoninas.